Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Pastor Kaique, reúno aqui na igreja em São Francisco do Conde, Bahia. Estou aqui com mais esse vídeo para testemunhar uma experiência de fé, para que possa te alimentar e possa te ajudar aí a você perseverar na sua caminhada cristã, assim como eu. Imagino que todos nós tenhamos muitas experiências com Deus e eu tenho certeza que divulgar essas experiências, compartilhar é importante para que todos nós sejamos nutridos, né? E nesse vídeo a ideia é transmitir para vocês um pouco de algo que eu passei antes mesmo de casar, antes mesmo de me formar na faculdade. E quero poder transmitir essa experiência para vocês, para que todos nós possamos ser edificados. Ao longo do percurso desse canal eu vou estar fazendo vários vídeos como esse, até para registrar algumas experiências que eu tive, para que eu possa estar sempre me lembrando, né? A Bíblia diz que precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Então, nada melhor do que poder lembrar das minhas experiências e também poder estar te ajudando, compartilhando essas experiências para que você também possa ser ajudado nisso, tá bom? O que eu queria falar para vocês é de uma experiência que eu tive no período ainda em que eu fazia faculdade de psicologia. Para quem não sabe, eu sou formado em psicologia já tem alguns anos já. Faço até mesmo atendimentos psicológicos online, atendo alguns irmãos, né, cristãos. A maioria dos meus pacientes são cristãos, graças a Deus. E o que aconteceu comigo foi bem interessante, porque eu estava com um sentimento de ir para uma conferência de jovens. Conferência de jovens, para quem não sabe, é um evento cristão que reúne vários jovens, né, que reúnem na igreja na qual eu pertenço, né? E eu não tinha condições de ir, né? Muitos jovens da minha localidade estavam viajando. É uma conferência em São Paulo que acontece todo ano, no início do ano e mais para o final do ano. Só que meus pais não tinham como pagar para mim. Eu também não tinha condições porque eu não trabalhava, só estudava. Mas o Senhor sabia o meu coração. O Senhor conhece o nosso coração. Eu não tinha condições de ir, né, financeiramente. Financeiramente falando, eu não tinha possibilidade alguma. Até mesmo porque o tempo já da inscrição da conferência e as coisas que eu precisava organizar, não daria tempo, né? Eu não tinha condições de levantar esse dinheiro olhando com os meus olhos carnais. Mas quando nós temos um coração, né, de busca, um coração dado ao Senhor, de fato, o Senhor nos abençoa. E o Senhor sabia que a minha intenção sempre foi estar nessa conferência. Eu desejei muito, eu orei muito, eu queria muito. E aí o Senhor então me deu essa experiência maravilhosa e eu nunca mais esqueci disso, né? Eu sempre hoje lembro todas as vezes que às vezes as coisas parecem não caminharem, né, da forma que a gente pensa, mas aí eu lembro que um dia, mais uma vez, Deus mostrou o seu cuidado para comigo. E aí o que aconteceu? Eu não tinha condições financeiras para pagar a minha inscrição, a minha alimentação, né, para essa conferência, que seriam 9 dias na Estância Árvore da Vida, que é o local onde nós nos reunimos, né, com todos os irmãos de diversos estados, de diversos lugares do mundo. E eu precisava comprar passagem de avião, eu precisava ter o dinheiro da minha alimentação, eu precisava pagar a taxa de inscrição da conferência, eu não tinha nenhum dinheiro. Faltava acho que uns 3 ou 4 dias para finalizar, né, o prazo. Então o que aconteceu? Eu não tinha condições financeiras para estar nessa conferência em São Paulo, mas eu tinha um coração. E aí o Senhor colocou dentro do meu interior um sentimento de fazer colportagem com alguns livros espirituais que eu tinha em casa. Para que vocês entendam que a colportagem nada mais é do que semear livros espirituais, né, para que esses livros possam de fato ajudar as pessoas que recebem ali. E esses livros semeados geram um retorno financeiro para nós, né? Nós temos uma editora chamada Editora Árvore da Vida, que produz muitos livros espirituais, né, que são esses que nós desfrutamos, né? E eu tinha alguns desses livros, né, lá na minha casa, né? Os irmãos sempre nos encorajavam a gente estar semeando a palavra e em compensação a gente conseguia levantar um dinheirinho ali, né, uma parte do dinheirinho para a gente colaborar, né, com os encargos que a gente tanto desejava, né? E eu queria estar nessa conferência. Então o que aconteceu? O Senhor falou: pegue a sua mochila,
bote vários livros desses, né, que você tem aí na sua casa, e vá para a faculdade. E mostre a tais e tais pessoas. Eu lembro perfeitamente que o Senhor ainda me mostrou as pessoas. E o que acontece? Eu falei, mas Senhor, será? O que as pessoas vão entender? Fiquei ainda naquela luta interior. Mas eu resolvi obedecer. Simples, né? E de forma obediente fui lá, botei os livros na minha mochila. Quando acabou a aula, naquele dia na faculdade, eu chamei aquelas mesmas pessoas que o Senhor me mostrou, levei em uma sala separada, botei todos os livros, né, que estavam na minha mochila em cima da mesa e falei para eles o sentimento. Falei que eu queria ir para esse congresso de jovens, né, que eu tinha me santificado, me consagrado, mas eu não consegui levantar os recursos e que o meu desejo era estar lá. E Deus tinha me mostrado que essa era uma forma, né, que eu iria conseguir isso. Falei para eles, né? E o Senhor pediu para que eu pudesse mostrar isso para vocês. Tinha vários livros lá falando sobre filhos, sobre casamento, sobre crescimento em vida, vários livros, né? Cada um mais precioso do que outro. Enfim, aí eu chamei essas pessoas, eles viram ali, alguns agradeceram e tal, mas ninguém comprou nenhum livro, né? Ninguém se interessou por nenhum livro. Mas quando eu já estava finalizando, guardando os livros, uma das pessoas que eu mostrei, né, que era uma das minhas amigas ali da sala, me pediu o meu contato, o meu número, né? Eu estranhei porque ela queria o meu número e tal. Ainda assim eu dei, né? A minha conta ali para ela, passei os dados e fui para casa. Fiquei ainda triste assim porque falei, poxa, Senhor, se eu tinha me falado que seria dessa forma, que eu seria abençoado e tal, que o Senhor ia cumprir o que estava no meu coração, né? Que é o sentimento de ir. Mas eu mostrei os livros, ninguém aparentemente se interessou nem nada. E aí veio a minha surpresa. Quando foi à noite, eu recebi uma mensagem no meu celular mostrando um comprovante de um depósito. E esse comprovante de depósito arcava com todos os compromissos que eu precisava ali para estar nessa conferência. Eu não entendi, eu fiquei sem entender. De repente, o meu celular tocou. Foi aquela pessoa que pediu o meu contato, pediu a minha conta. E ela depositou não apenas o valor de um livro, ela depositou como se fosse o valor de mais de 20 livros, né? E ela falou, olha, Kaique, eu senti no meu coração que Deus mandou depositar esse valor para você que você possa ir para o congresso. Então estou sendo aqui fiel ao que Deus colocou no meu coração para honrar o seu coração. Irmãos, quando ela falou isso, desligou o telefone, eu me acabei de chorar. Falei, Senhor, se eu não fosse fiel, se eu de fato não atendesse a sua voz, eu tinha um sentimento de estar nessa conferência, mas quase eu não fazia isso, porque eu fiquei ainda relutando, né? Mas depois eu só pude agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez, pela maravilha, por aquela obra de fé mesmo. Porque para mim era impossível, mas de repente, em um dia, tudo mudou. Eu fiz um vídeo recente dizendo que em 1 minuto tudo pode mudar. E novamente na minha experiência, em 1 minuto, tudo mudou. Então essa foi mais uma experiência que eu tive com Deus e eu pude experimentar o amor e o cuidado de Deus. E eu tenho certeza que essa minha experiência vai te ajudar a entender que Deus faz tudo certo, no tempo certo, como Ele quer, da forma que Ele quer. Então que possamos desfrutar de fato, né, das providências e maravilhas de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você e que você possa ser alimentado com essas palavras de fato que alimentam. Deus te abençoe. Jesus é o Senhor.